queridos, confesso que já estava com saudades de compartilhar a palavra com cada um de vocês. É muito bom estar aqui, amém? Glória a Deus. E Deus já começou a falar desde o começo deste culto. Como é bom. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. A partir do momento que nós entramos por aqueles portões, Deus, Ele já começa a ministrar nos nossos corações. E quando nós estamos aqui em cima, quando nós estamos assentados aí, o nosso Deus é muito bom. Amém? Você também concorda com isso? Dá uma glória a Deus no seu lugar. Queridos, busquei uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. E Deus colocou um tema muito especial no meu coração. E o tema que eu tenho para compartilhar com vocês é a cruz de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 13. Ou melhor, somente o versículo 13. Gálatas, o capítulo 3 e o versículo 13. Glória a Deus. À medida que você achar, pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. E eu vou entender que você achou. Algumas pessoas já acharam. Falta ainda o pessoal para encontrar. Amém? E assim diz a palavra de Deus. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, nós consagramos este momento ao Senhor. Pai, que aqui neste momento não, mas o Teu Espírito Santo a falar através da minha vida. Pai, eu peço que o Senhor abençoe toda a Tua igreja neste momento. Fala a cada um dos nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados, renovados pelo Teu poder e pela Tua palavra. Nós repreendemos toda a estratégia do maligno contra as nossas vidas, ó Deus, no nome de Jesus, e declaramos que a única manifestação neste lugar é a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Queridos, dentro deste tema e dentro deste versículo nós vemos que o apóstolo Paulo, ele faz uma citação de Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Ele diz assim: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares num madeiro, verso 23 de Deuteronômio, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança. O pecado é a transgressão da lei. E havia pecados que, segundo a lei, eram passíveis à pena de morte. E pós isso, a pessoa era pendurado em um madeiro e considerada maldita. E isto, queridos, era para servir como testemunho público das consequências da desobediência. E aí surge a pergunta: poderia um homem santo, poderia um homem puro, poderia um homem que não tinha pecado ser pregado em um madeiro? É neste ponto que nós começamos a nossa mensagem. Sabe, queridos, eu estava ouvindo um grande pregador que eu admiro muito. Esta semana eu aprendi tantas lições. Em uma delas ele falava que a crucificação, 1 Pedro, eu vou abrir para vocês aqui, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Eu fiz uma anotação, mas não é o texto por completo. E diz assim a palavra de Deus, versículo 18: sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Foi antes de todas as coisas. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Não precisa abrir, só acompanha. Assim diz a palavra de Deus. E adorarão todos os que habitam sobre a terra. Aqui está se referindo a respeito da besta e do dragão. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Historicamente, o nosso Senhor, Ele foi crucificado há 2000 anos atrás. Mas, queridos, nós sabemos que já havia algo que tinha acontecido antes. Já havia algo que estava sido decretado antes. Os planos de Deus aconteceram há muito tempo atrás. Atos capítulo 2. Vamos ler alguns textos para confirmar essa verdade. Versículo 22 e versículo 23. E assim diz a palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de Nico. Olha que interessante, determinado desígnio e presciência de Deus. Nós devemos entender isso. Aconteceu antes de todas as coisas. Deus, ele já havia previsto isso. O interessante é que o Calvário, ele não foi um acidente. O Calvário, ele foi uma agenda perfeita. Ele foi um apontamento divino, um plano eterno. Jesus, ele não foi para a cruz como um mártir. Jesus, ele não foi para a cruz só porque ele tinha sido traído por Judas Iscariotes, porque ele foi entregue pelo Sinédrio, pela mão do sumo sacerdote, Caifás, Anás, através de Pilatos, de Herodes. Não, isto fazia parte do plano de Deus. Você pode glorificar a Deus aí no seu lugar? Sabe, queridos, o que aconteceu no Calvário foi a consumação desse plano eterno que já era estabelecido antes por Deus. Só foi consumado. O Cordeiro já havia sido entregue pela minha vida e pela sua vida. E se você está aqui hoje, é porque Ele se entregou por mim e por você. Sabe, queridos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: certamente a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aí você vai falar: Paulo, por que você grita tanto? As pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão te chamar de doido. Pode chamar, eu vou falar: eu sou louco sim, eu sou louco por Jesus. Mas Paulo, eles vão continuar te chamando de doido, você não bate bem da cabeça. Eu vou falar: eu só estou no treinamento. Enquanto eu estou aqui na terra, eu estou no treinamento, porque quando chegar diante de Deus, eu vou gritar mais alto ainda: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá eu vou gritar muito mais. Já vai se acostumando comigo.
Porque quando a gente se encontrar lá, eu vou estar gritando lá em cima. Tem pessoas que falam, Paulo, mas Deus não é surdo. Não se preocupe, podem falar. A própria carta aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, que é o apóstolo Paulo dizendo, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha o que diz um homem que era jovem, que mesmo quando jovem, vamos colocar assim, já era um homem diferenciado, um homem de muito conhecimento. Ele chega perante a igreja e diz: quando eu fui entre vós, eu não usei palavras eloquentes, palavras bonitas, eu posso até ter gaguejado um pouco, mas o importante para mim era pregar Cristo e este crucificado. E quando Paulo ele fala assim, ele está usando uma hipérbole. Ele está usando uma figura de linguagem. Calma, eu vou explicar o que é isso, uma hipérbole. É uma figura de linguagem. É isso que ele estava usando. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos pegar aqui a nossa cidade, quando está muito frio. Aí pega uma pessoa e fala assim: nossa, hoje está muito frio, eu estou congelando de frio. Queridos, aqui em Marília, a pessoa está congelando de frio? Tudo bem, se fosse lá no Polo Norte, aí começava a aparecer os flocos de gelo, né? Aí sim, a pessoa estava congelando de frio. Mas em Marília, neste calor, faz frio 2, 3 dias. Quer outro exemplo? Da hipérbole? Dessa figura de linguagem? Quando o nosso filho, ele desobedece. Filho ou filha? Aí você vai lá e corrige ele. Aí sabe o que ele faz? E duro que é a mesma coisa. Ele faz de novo. E você vai e corrige ele. E passa algum tempo, ele pensa que você esqueceu. E ele vai e aí você vai corrigir ele. Só que aí dessa vez você fala: mas meu filho, eu já te corrigi mais de 1000 vezes e você ainda não aprendeu? Peraí, tinha corrigido 3 vezes? Só que o pai ou a mãe falou que corrigiu mais de 1000. Eu já não te falei 1000 vezes. Porque ele está usando uma hipérbole, um exagero. E era isso que Paulo estava fazendo. Paulo, ele queria saber, lógico, da alegria deles. Paulo queria saber das tristezas. Paulo queria pregar a respeito da santidade, do amor e tantas outras coisas. Mas ele diz assim: eu fui entre vós e o meu interesse é pregar Cristo crucificado. Ele dá uma ênfase na cruz. Pois na cruz de Cristo existe uma grande mensagem. Primeiro, eu vou falar algumas delas. Uma mensagem da soberania de Deus. O que nós falamos aqui desde o início. Uma mensagem de dor. Uma mensagem de aflição. Uma mensagem de sofrimento. Uma mensagem de angústia. Uma mensagem de desespero. Uma mensagem de abandono. A cruz nos fala a respeito disso. Mas também uma mensagem que traz libertação. Uma mensagem que traz alívio. O pastor falou aqui, eu glorifiquei a Deus quando ele falou a respeito daquele texto de Isaías. Uma mensagem que traz cura. Pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos curados. Uma mensagem que traz salvação. Agora você entende porque o apóstolo Paulo ele falou daquela maneira? Sabe, queridos, como nós falamos, isto tudo fazia parte dos decretos de Deus antes de tudo. Mas isso deveria acontecer. Não era somente um plano. Era necessário que acontecesse.
Era necessário que fosse consumado. E aí que está o X da questão. Aí que nós devemos entender, como aqueles que estão seguindo, como aqueles que são filhos de Deus, Jesus veio para cumprir esse plano, e Ele sofreu naquela cruz, pela minha, pela sua vida, e por aqueles que estão perdidos lá fora, por todos, não somente por um, não somente por os que estão dentro da igreja, bonitinhos, não, por todos. Ele pagou esse preço. Mateus capítulo 27, glória a Deus, a partir do versículo 26, e nós vemos que ele enfrentou a dor. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Deixa eu pegar um ganchinho aqui antes de continuar o texto e falar um pouquinho a respeito deste açoite. Queridos, a pessoa que era açoitada, aquele na verdade que açoitava, ele tinha um instrumento. O chicote que era usado para o açoite, ele consistia de várias tiras de couro. E na ponta dessas tiras havia metais. Em algumas delas havia ossos. Deixa eu continuar lendo para vocês. A vítima era presa a um poste pelos pulsos, acima da cabeça, de modo que a carne das costas ficasse esticada. Um especialista no manejo do açoite, ele podia literalmente rasgar a carne das costas, lacerando os músculos e às vezes até mesmo expondo os rins ou até os órgãos internos. Muitas vezes, só com açoitamento já era fatal. Olha o que ele passou por mim e por você. Verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto de escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. E na mão direita um caniço. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Vamos continuar o texto. A partir do versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. 35. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz,
ele enfrentou acusações. Olha o versículo 37, diz assim: por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A primeira acusação, a acusação de que ele era o Rei dos Judeus. E alguém que se colocava como Rei dos Judeus estava se colocando contra o Império Romano. Estava se colocando contra César. E isso eles não aceitavam. Verso 40. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filhos de Deus, e desça da cruz. A outra acusação, que ele era filho de Deus. No próprio versículo 40, a outra acusação, que Jesus, ele era um impostor. Verso 42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Mais uma acusação, que ele era o Salvador. E a última acusação, verso 43. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Eles estavam acusando ele de enganador, porque ele estava sofrendo daquela maneira, e ele tinha dito aquelas palavras. Então eles não viram acontecer naquele momento, eles o acusaram: ei, você é um enganador. Ele enfrentou o desamparo, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo. Primeiro desamparo do povo, um povo que viu os milagres. Eu sei que tinha uns ali que acreditavam sim, mas aqueles que viram as maravilhas, aqueles que seguiam Jesus, e quando viram ele naquela situação, eles maneavam a cabeça e desprezaram o nosso Senhor Jesus. O outro desprezo, versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam. Ele foi desprezado pelos líderes religiosos, por aqueles que estavam acima, por aqueles que estavam à frente. Olha o 44, que interessante. Diz assim: e os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Foram 2. A gente sabe da história de um depois, mas no início, quando eles foram crucificados, eles também desprezaram o nosso Senhor Jesus. E nós sabemos de uma verdade, que depois, um deles, eu acredito e também aprendi, que através das palavras de Jesus, e olhando para ele, ele viu algo diferente. E um deles se converteu, no final da vida. E o que nós podemos aprender? Que nós não devemos desistir de ninguém. Mesmo que for no final da vida, mas nós devemos acreditar na conversão das pessoas. Você tem pessoas que parece que é impossível, que parece que elas nunca vêm. Você prega de Jesus, você fala, você dá testemunho. Sim, somos fracos, somos falhos, mas sabe aquela pessoa que parece que ela não vai vir? Não perca a fé e a esperança nela, que mesmo no final da vida, ela pode entregar a vida para Jesus. Amém? Vale um glória a Deus? Versículo 46. Diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E o último desamparo, ele foi desamparado pelo Pai. A própria palavra de Deus nos diz a respeito disso.
Queridos, assim como eu falei já 2 vezes, Ele suportou tudo isso pela minha e pela sua vida. E Ele suportou tudo isso pelos inimigos. Ele suportou tudo isso pelos devedores. E Ele suportou tudo isso pelos criminosos. Foram por esses que Ele suportou. Só que agora eu quero que você preste atenção. Porque existem 3 maneiras distintas pelas quais o pecado ele é apresentado na Bíblia. Primeiro, o pecado ele é caracterizado como uma dívida. Lembram do texto de Mateus capítulo 6, versículo 12? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos. O pecado caracterizado como uma dívida. E sabe, queridos, não é aquela dívida que você faz nas Casas Bahia. Não é essa que eu estou falando. O pecado caracterizado como uma inimizade. A violação do relacionamento entre o ser humano e Deus, o nosso Criador. Isaías 59, do versículo 1, versículo 2, diz que são os nossos pecados, as nossas transgressões, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o homem fica num estado de separação, num estado de inimizade com o nosso Deus. E o terceiro, um crime. O pecado caracterizado como um crime, pois a falta de conformidade e transgressão em guardar a lei de Deus. A transgressão da lei, ela é crime. É isso que você pensou? A transgressão da lei, ela é um crime. Sabe, queridos, o maior peso daquela cruz não foi aquela madeira. O maior peso daquela cruz foi os nossos pecados. O pecado nos deixa nessas condições. Quando nós falamos a respeito dos criminosos, dos devedores, dos inimigos, logo nós pensamos naquelas pessoas que estão lá fora. Logo nós pensamos naquelas pessoas que estão presas, encarceradas. Não! Nós somos esses, ou nós éramos esses, inimigos de Deus, criminosos e devedores. Mas aprouve ao nosso Deus suportar todas essas dores pela minha e pela sua vida, porque Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Sabe, queridos, pelos nossos pecados, nós estávamos perdidos. Pelos nossos pecados, não tinha mais jeito para cada um de nós. Estávamos separados de Deus. A passos largos para o inferno. Merecíamos isso. E é difícil ouvir essa palavra. É muito difícil ouvir essa palavra. É legal quando nós falávamos, mudamos um pouquinho, falava, nós estávamos destinados ao inferno. Várias vezes já falei isso também. Mas aquele que peca, o salário do pecado é a morte, é separação de Deus. E aquele que está separado, o que ele merece? É o sofrimento. Mas aprove ao Senhor, queridos, Ele enviar o teu Filho. Vamos ler um texto lá em Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. E essa palavra para encher teu coração. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, para louvor da glória da tua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da tua graça. Aprove a ele nos resgatar. Se estávamos perdidos, ele nos deu uma chance. E nos resgatou, e nos trouxe para o teu reino de luz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, na cruz nós vemos a mensagem do amor. É lá, quando nós olhamos para ela e olhamos para a nossa vida, nós vemos esta linda mensagem de amor. 1 Pedro, só acompanhe o capítulo 2, o versículo 21 diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Olha o 22, o qual não cometeu pecado. Ele não cometeu pecado nenhum para ir para lá, mas era o meu e o seu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para quem nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí que está o X da questão novamente. Queridos, tem a nossa parte. O preço foi pago. Jesus fez toda esta obra pela minha e para a sua vida. Agora tem a nossa parte. Agora tem a minha e a sua parte. De tomar posse. Aqueles que tomam posse, esses são filhos de Deus. Aqueles que tomam posse, esses são libertos. Deus, Ele fez a parte dele, e nós a cada dia devemos fazer a nossa. A mensagem da cruz é uma mensagem de vitória, e nós já estamos encerrando. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 15, ao versículo 15. Colossenses capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15, e assim diz a palavra de Deus. Ungido, toca aquela sobre as águas. Sobre as águas. Aleluia. Versículo 13 diz assim: e a vós outros, guarda isso no teu coração, ó glória, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz sobre ele. O último texto. Sabe, queridos, às vezes eu falo por mim mesmo.
Antes da gente ler esse texto, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu falo por mim. Andamos tão dispersos. Andamos tão distantes dessas realidades. E pensamos que a nossa vida vai acabar aqui. Pensamos que vamos crescer quando somos crianças, jovens, adultos. Pensamos que vamos ficar velhos e vamos morrer e tudo vai acabar. Muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Estamos tão embaraçados com o nosso dia a dia. Estamos tão embaraçados com o nosso emprego. Estamos tão embaraçados com problemas pequenos da nossa família. Estamos tão embaraçados com coisinhas que acontecem no nosso dia a dia. Esquecemos da verdade do reino de Deus. Esquecemos que Deus ele nos resgatou. Esquecemos que nós temos uma responsabilidade. Eu ouvi esses dias, semana passada, um pregador que eu gosto bastante, pastor Eliseu Rodrigues, e ele falava muito a respeito disso, isso tocou no meu coração. Ele falou, como nós queremos ser cheios? Como? Passamos os dias todos, passamos a semana inteira, enfiado na Netflix, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Sabemos todas as séries, mas não nos voltamos para Deus. E aí chegamos na igreja, ele disse assim, e nós cantamos, enche-me, já estou ficando rouco, até transbordar. Como? Como seremos cheios? Como iremos transbordar, queridos? Somente num domingo não adianta. Somente no domingo não adianta. Eu não estou falando isso para apontar ninguém, porque esses dias eu estava assim, falei, meu Deus, eu tenho que me corrigir. E muitas vezes nós colocamos culpa no tempo. Mas eu não tenho tempo. E aí aquela velha frase que já está manjada, né? O que você faz da meia-noite até às 6? Mas é verdade. E com tantos afazeres eu falei, trabalho, família, isso, aquilo. Qual o horário que eu vou ter um horário de qualidade? Da meia-noite às 6. Legal, vamos lá! Com sono ou sem sono? E queridos, como tem sido bênção, como tem sido algo precioso. Não vou falar que às vezes é cansativo, mas temos que nos esforçar. Não tem desculpa. Imagine quando nós chegarmos diante de Deus. Deus, eu estava sem tempo. Esses dias eu acordei com uma dor terrível nas costas. Nesse momento de oração eu dormi. E acordei, estava encurvado, ajoelhado em cima das coisas, todo torto. Eu falei, meu Deus. Mas queridos, é assim. É dando um passo de cada vez. Paulo, mas eu tenho dificuldade. Queridos, dê um passo. Se esforce. Vamos lá. Somos igreja resgatada, remida pelo sangue do Cordeiro. É hoje. O tempo é agora. Saia do seu conforto. Deixe o conforto de lado. Pague o preço. É hoje. É hoje, queridos. Que a igreja possa despertar. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Não há tempo para brincadeira. Hebreus, capítulo 12, o versículo 2. E nós vamos encerrar. A partir do versículo 1, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira
que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele venceu! Ele venceu! Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado porque sabemos que o Senhor pagou um alto preço pela minha e pela vida da tua igreja. A cruz de Cristo tem um grande valor em nossas vidas, queridos. Que nós não possamos desprezar isso. Pai, nós glorificamos o teu santo nome. Que esta verdade possa estar continuamente nos nossos corações. Que nós não possamos, ó Deus, apartar, ó Pai, isso de nós em nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Pai, que todo embaraço venha cair por terra. Pai, que todo engano caia por terra. Que toda confusão caia por terra no nome de Jesus. Que tudo aquilo que nos atrapalha, que tudo aquilo, ó Deus, que nos tira do foco, seja retirado neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos desperta cada dia, a começar pela minha vida, nos desperta para as tuas verdades. É agora, o tempo é agora. Éramos estes criminosos, devedores, mas aprove ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua redenção. Obrigado pelo teu resgate. Obrigado, Deus. Queremos expressar a gratidão que nós temos no nosso coração neste momento. Espírito Santo de Deus, continue a me ajudar a perseverar todos os dias no seu caminho. Pai, continue a ajudar os meus irmãos, a cada um que deu este passo de fé aqui esta noite, a perseverar e a lutar, Pai, nos seus caminhos. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela diz que nós fomos comprados por alto preço. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Eu quero contar rapidamente aqui um testemunho que eu ouvi numa mensagem do pastor Luciano Subirá, para você ver o quanto Deus ele ama a sua vida. O pastor Luciano, ele conheceu um pastor que antigamente, este pastor, ele era tudo que havia de ruim, ele era, assim como nós, mas ele era tudo que havia de ruim. E este pastor, ele se converteu ao evangelho. E certa vez eles estavam conversando e ele questionou, ele queria saber como ele era daquele jeito, e ele chegou à conversão. E ali ele começou a contar aquilo que Deus fez na vida dele. Ele servia a Satanás. E certo dia, Satanás pediu para que, os demônios pediram para que ele, dentro do ocultismo, fizesse uma obra. E esta obra é para que ele fizesse tal trabalho em uma pessoa que havia morrido faz 15 dias. Este homem, como ele estava envolvido nisso, ele foi pesquisar em toda a cidade, em alguns lugares onde ele tinha contato, e ele descobriu uma pessoa que havia morrido faz 15 dias. E chegou o dia, o tão esperado dia, e ele foi até o cemitério. E ali, como eles dizem no ocultismo, ele comprou um corpo. E ele foi lá em sigilo.
E aí o interessante é quando ele chegou lá, ele abriu aquela cova, e quando ele ia abrir o caixão, agora imagine você como estava, e o pastor Luciano fala a respeito disso, 15 dias que ele havia sido morto. Se Lázaro já estava naquela situação, fazia 4 dias, imagine aquela pessoa. E quando ele se preparou para abrir aquele caixão, o demônio se materializou atrás dele. Falou: ei, não faça isso. Ele olhou para trás e falou: eu faço. Ele falou: você não faz. E ele falou: eu faço. Ele falou: se você fizer, você vai morrer. Aí ele olhou e viu que o negócio era sério. Aí ele falou: por que que eu não posso fazer? E o demônio olhou para ele e fez assim com a cabeça: ó, porque esse aí pertence àquele lá de cima. Quando eu ouvi esse testemunho, isso impactou meu coração. Agora pense você aí no seu lugar. Se Deus, Ele fez, Ele termina assim, isso por uma pessoa que já fazia 15 dias que havia sido morta, imagine por mim e por você que estamos aqui. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Ei, Deus! Estenda suas mãos. Essa palavra não é uma palavra de tristeza. Essa palavra é para encher os nossos corações e saber que hoje nós temos vida, e vida em abundância. Pai, muito obrigado. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos comprou. E não comprou de qualquer maneira. Não comprou por coisas terrenas, por ouro nem prata, coisas que para nós aqui são valiosas. Mas o Senhor comprou pelo sangue precioso do Cordeiro. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a tua vida, seja com todas as igrejas do Senhor espalhadas pela face desta terra, e que você possa aí no seu lugar dizer amém, amém, glorificar e aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda glória e de toda honra. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Vá em paz. Dê um abraço aí no seu irmão, ou aperte a mão dele, fique à vontade. Deus os abençoe, amém?